Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, em paz aí nos seus lares. Que Jesus possa abençoar a todos, que todos possam estar unidos aí pelo pensamento em torno de Jesus, para aprendermos um pouco mais das lições que nos serão trazidas hoje nesse novo vídeo do livro Mediunidade e Sintonia, psicografia do Chico Xavier, obra do Espírito Emmanuel. Já estamos gravando vários capítulos aí há algumas semanas. Lembrando que nós temos esse canal aqui, que se chama Reflexões Espiritualistas, é dedicado exclusivamente à divulgação de temas espiritualistas, e aqueles que gostarem do conteúdo, deixe o seu like, se inscrevam, acione o sino de notificações que está aparecendo aqui, para que vocês possam receber novos vídeos toda vez que nós publicarmos um vídeo novo. Tá certo? Nosso propósito é sempre trazer um material novo para vocês, mas ao mesmo tempo curto, que não seja de muita duração e que vocês possam assistir em 15, 20 minutos por aí, no máximo, né? Nós, como sabemos, estamos estudando o tema da mediunidade, e o tema da mediunidade não é um estudo meramente técnico, como alguns possam erroneamente imaginar. É um estudo, é uma atividade que existe preparo, antes de tudo, preparo moral. Não só o estudo e o conhecimento, que é importante, mas também o preparo moral, para que sejamos médiuns de espíritos elevados. Senão, como já falamos em alguns vídeos anteriores, seremos médiuns de espíritos infelizes. E muitas vezes isso não traz vantagem para ninguém, nem para nós mesmos, nem para terceiros, tá certo? Então vamos lá, sem muitas delongas aqui. O título de hoje chama-se Unidos Sempre, é o capítulo 8 desse livro Mediunidade e Sintonia. Como eu já disse, nós estamos gravando e vamos ver o que é que o nosso querido Emmanuel reservou para nós no dia, na noite, enfim, no horário que vocês estiverem aí vendo e assistindo esse vídeo, tá bem? Então vamos lá. Ele fala assim: companheiros, estamos engajados na construção espiritual da era nova, ou da nova era. Convençamo-nos, porém, de que o trabalho é muito mais amplo na intimidade de nós mesmos do que no plano externo da ação a desenvolver. É curioso e coincidente que ontem, na reunião pública do Evangelho da Casa Transitória, nós discutimos um pouco esse tema, o tema da reforma íntima, da melhoria íntima, e uma mensagem que foi lida lá de um espírito israelense, em 1867, se eu não me engano, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 9, o título é A Nova Era. Então fala exatamente do que está dizendo aí no segundo parágrafo. Não existirá nova era se não houver uma modificação individual de nós mesmos. O plano externo é um reflexo daquilo que nós somos interiormente. Então, o trabalho de melhoria do mundo começa na melhoria de cada um de nós. Não existe milagres, tá certo? O que existe é trabalho árduo para que as coisas aconteçam. Então, a gente tem que se convencer disso se queremos efetivamente contribuir para a melhoria do planeta, né? Que passará do mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração dentro em breve, se assim Deus nos permitir, né? E se os amigos espirituais aqui conseguirem que a maioria de nós, né, faça esse trabalho de reforma íntima. Vamos estudar um pouquinho mais, a gente vai entender. Educar-nos para educar. Olha bem, é que a gente estava falando aqui. Se você quer educar alguém, você precisa primeiro se educar, se instruir, né?
Ensinar a fim de que aprendamos. Então, quando você também está ensinando, você está aprendendo em primeiro lugar. Auxiliar para sermos auxiliados. É a lei de Deus, né? Nós sabemos já disso, né? Nós seremos auxiliados se soubermos empreender dentro de nós a capacidade do auxílio. Honrar a cultura da inteligência com o burilamento do coração. E toda vez eu acho que quando chega nesse ponto aqui, quem está assistindo o vídeo no início ou pela primeira vez, fala assim, ué, mas não estamos falando da mediunidade? Bom, é o que eu disse antes. A mediunidade é um atributo do ser humano como qualquer outro, inteligência, habilidade para algum esporte ou de falar língua estrangeira. Resta saber médium de quem nós queremos ser. Se nós queremos ser médiums de espíritos elevados, de espíritos superiores, nós temos que burilar o nosso coração em primeiro lugar. É fácil? Não, não é fácil, é difícil. Mas essa é a tarefa que Jesus espera de nós. Quando nós desencarnarmos, ninguém vai perguntar para nós nem que religião nós tivemos, nem quantas pessoas nós convertemos a essa ou aquela religião, nem se nós frequentamos o centro espírita ou a igreja, se quantos passes nós tomamos, se quantas missas nós assistimos. Vão perguntar para nós, na verdade não vão nem perguntar, é a nossa própria consciência vai perguntar para nós mesmos o que de bom nós fizemos nessa vida, né? Então, ele fala aqui, olha, honrar a cultura da inteligência, então honrar a cultura, a inteligência é importante, mas com o burilamento do coração. Só a inteligência não basta. E só também coração não basta, porque você precisa ter inteligência e raciocínio. A doutrina espírita é a doutrina da fé raciocinada. Nós sabemos já disso desde quando Allan Kardec publicou seus primeiros livros. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. É a fé que pode enfrentar a razão face a face. Então, mais à frente, a ciência vai avançar e vai desvendar o mundo dos espíritos. Vai desvendar como fórmulas matemáticas. Falou Chico Xavier para nós uma vez que estávamos lá, né? E nesse momento haverá uma união perene entre o que é religião, que nós chamamos hoje de religião, filosofia e ciência. Todos em torno de um único objetivo, que é a religião universal de Deus. Não terá nome. Será a religião de Deus, certo? Então vamos lá. A obra é de todos. Cada qual de nós, entretanto, está situado em tarefa diferente. É claro, cada um de nós tem uma tarefa diferente. O mundo é muito grande, são milhões e bilhões de pessoas, né? Mas ele diz assim: imperioso estudar de modo a conhecer-nos e conhecer-nos para identificar o que se nos faz necessário. O que ele está dizendo? Que nós devemos conhecer a nós mesmos. Isso já falou Sócrates 500 anos antes de Cristo. Conhece-te a ti mesmo. Para quê? Para saber o que falta. Porque senão como que você vai saber quanto tem que melhorar se você ainda não sabe nem como você é, né? Então conhecer a si próprio é importante. E aqui não vai nenhum prejuízo, assim, no sentido de nós encontrarmos defeitos em nós mesmos. É normal. Pode ser que a gente fazendo essa incursão, né, dentro de nós mesmos, encontremos defeitos ou falhas ou problemas de caráter ou de moral e nós mesmos não nos dávamos conta. Por exemplo, não sei, para dar um exemplo, falávamos mal frequentemente de uma outra pessoa. E a gente vai se dar conta de que aquilo chama, tem um nome, né? Chama maledicência. Então isso não ajuda em nada na mediunidade, porque vai atrair o quê? Espíritos maledicentes, né? Espíritos inferiores. Então, os espíritos superiores insistem que é imperioso a gente estudar, mas sempre trabalhando com o coração, certo?
Ele diz assim ainda, ó, ninguém dispõe da luz que não acendeu em si mesmo. É uma lei universal. Ninguém dá aquilo que não tem. No entanto, nenhum de nós está desvalido de recursos a fim de se iluminar. Então, todos, indiscriminadamente, de religião, de sexo, de idade, de posição social, não importa. Todos podemos melhorar a nossa luz interior, né? Tem um livro muito interessante que chama Voltei. É uma história de um espírito que ele se intitula Irmão Jacó, mas depois o Chico Xavier nos revelou que se tratava de um senhor, que eu esqueci o nome dele agora, mas que foi por décadas presidente da Federação Espírita Brasileira. E ele, quando chegou no mundo espiritual, viu que não tinha luz nenhuma no coração. E ele achava, por ter trabalhado nas hostes do espiritismo, ter trabalhado à frente da Federação Espírita, ele teria alguma iluminação própria. Mas, para surpresa dele, ele não tinha. Eram coisas superficiais, externas. Ele não havia conseguido melhorar o próprio coração. Leiam esse livro, chama Voltei. O autor está como Irmão Jacó, psicografia do Chico Xavier. Mas é muito bom mesmo. Então vamos continuar aqui. O Emmanuel fala assim: aceitar-nos tais quais somos, de maneira a servirmos com a realidade que nos é própria, e aceitar os outros na condição que os assinala. Então a aceitação de nós mesmos é uma coisa fundamental, é algo importante, porque a gente tem que também ter caridade para conosco, saber que nós não vamos dar saltos do dia para a noite, de pular dos espíritos que nós somos para espíritos superiores. O Cristo, para vocês terem uma ideia, a gente falou disso ontem também, quando da formação do planeta Terra, já era um espírito puro. Quando foi isso? 4,5 bilhões de anos atrás. Ele já era um espírito puro. Nós ainda estamos aqui engatinhando, aprendendo os primeiros passos da espiritualidade. Nós temos muito que aprender. Então, conhecer e se aceitar é parte da tarefa. E é por isso porque a aceitação traz uma espécie de equilíbrio. Eles dizem assim, eu não sou perfeito, mas eu já sou melhor do que eu fui ontem. Eu estou procurando melhorar. É o que ele fala ali no final, no último parágrafo. Sejamos hoje melhores do que ontem. E assim vamos, pouco a pouco, né? Reconhecer que não nos encontramos num torneio de triunfos angélicos, e sim numa concorrência benéfica à procura de conquistas humanas. Ninguém está disputando competição nenhuma. Até seria louvável se existisse, né, a competição do bem, mas não é o caso. Nós estamos participando, na verdade, de uma tarefa inadiável, queiramos nós ou não, mais cedo ou mais tarde, inadiável, de melhoria de nós mesmos, certo? De reforma íntima. O Cristo disse, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então ele está trabalhando com paciência em todo esse tempo. Por isso que lá nas Escrituras Sagradas, falo lá, desde o início dos tempos, se eu for ler a Gênese, por exemplo, vai estar lá, desde o início dos tempos. Que início dos tempos é esse? Formação lá atrás do planeta Terra, né? O Cristo já estava cuidando de um rebanho de espíritos ainda muito recém-formados, provavelmente, né? Não sabemos quando Deus nos criou, uma coisa que ninguém sabe, mas possivelmente desde a época muito antiga, né, dos primeiros primatas, vamos dizer assim, dos hominídeos, o ser humano começou a povoar a Terra. Então nós temos que saber entender que nós estamos num processo de melhoria contínua, de reforma íntima, tá certo? E não num torneio, né, disputando com alguém alguma coisa, tá certo?
ele continua falando assim: não nos detenhamos na impossibilidade de oferecer prodígios de grandeza de um instante para o outro, porque isso é impossível. Mas não busquemos interromper a empreitada de redenção e de amor a que nos empenhamos. Então também não cabe a nós, e não vale dizer, então eu sou imperfeito, eu não posso fazer nada. Não, não é assim. Se você é imperfeito, reconhece que tem defeitos, é trabalhando que você vai melhorar os seus defeitos, tá certo? Por isso que ele disse, não interrompa a empreitada de redenção e de amor, porque nós estamos empenhados nisso. Quando nós reencarnamos aqui, cada um veio com uma tarefa específica, né? Estamos falando da mediunidade. Pode ser que a gente tenha vindo com uma tarefa no campo da mediunidade, mas antes da tarefa da mediunidade, a gente veio com a tarefa de melhorar nós mesmos, certo? Porque mediunidade pela mediunidade, gente, eu já disse, é igual a inteligência. Eu posso usar a inteligência para o bem ou para o mal, né? Não preciso nem dar exemplos para vocês que vocês já sabem. Nunca desconsiderar a ninguém. Nunca desconsiderar a ninguém. Observar que os outros, perante Deus, são portadores de mensagem determinada, qual sucede a nós mesmos. Esse é um outro erro que nós incorremos. Nós cobramos dos outros aquilo que nós mesmos ainda não temos, ou que não somos. Tá certo? Nós somos ótimos juízes de terceiros, dos amigos, dos familiares, mas péssimos avaliadores de nós próprios. Então, cabe deixar os outros as suas tarefas específicas de burilamento, de melhoramento, e nos ocuparmos nós mesmos da nossa própria tarefa, né? Sem, obviamente, esquecer de ajudar aqueles que estão ao seu lado. É óbvio, né? Mas a tarefa é de cada um. Alguns poderão levar 10 anos, outros 100 anos, outros 500 anos, 5 encarnações, não sei. Cada um decide ou decidirá quando e como evoluir, tá certo? Deus é paciente, espera por nós, mas nós não podemos ficar para trás, tá bom? Então ele continua assim: se caímos pelo fascínio da ilusão, é imperioso reerguer-nos. Né? Então, entenderam? Você caiu porque ficou fascinado por alguma ilusão do dinheiro, do sexo, do poder, da qualquer coisa? Reerga-se, vá em frente. Né? Voluntariamente, tão depressa quanto se nos faça possível, com os valores da experiência. Saber que tentação é sinônimo de passado. Então é tentar jogar para o passado as tentações e olhar para o futuro, né? Aqui e agora são posições de espaço e tempo em que a divina providência nos permite plantar e replantar o futuro e o destino. Então o Chico uma vez falou uma frase que é memorável. E eu acho que vocês já ouviram, mas não custa repetir. Eu não posso mais fazer nada sobre o que eu fiz no passado. Passou. Mas eu posso reconstruir e fazer um novo futuro. É isso que ele está dizendo aqui. A tarefa nossa começa agora, aqui. O que passou, passou. Tampouco importa ficar se lamentando e chorando sobre os erros cometidos. Se der para consertar, muito que bem. Se não, vamos consertando lá na frente. Tá certo? Para a gente poder ir se melhorando. Senão, a gente fica para trás. E não adianta ficar chorando, deitando e chorando. Tem que levantar, erguer a cabeça e ir em frente. Ante a dificuldade, olha aqui, essa tela aqui é importantíssima, gente. Ante a dificuldade, servir. Diante da incompreensão de quem? De amigos, de familiares, de pessoas queridas, servir mais. Do trabalho nasce a luz para o caminho. O trabalho é como se fosse uma lanterna que vai nos guiando o caminho e iluminando o caminho por onde a gente tem que andar, né? Sem a gente perceber, o trabalho vai nos ajudando.
Da caridade surge a solução essencial para todos os problemas. O Emmanuel não iria escrever essa frase que está aqui se não fosse verdade. Da caridade surge a solução essencial para todos os problemas. Oração e atividade, crer e construir. Então, é orar e fazer, né? Acreditar e reconstruir. Sempre tem um verbo de ação junto com a oração, né? Entender que nós que nos achamos convidados pelo Cristo de Deus, através de Allan Kardec, porque estamos aqui estudando na doutrina espírita, para compreender auxiliando e renovar amando e iluminando, instruindo e abençoando na edificação do mundo novo. Então esse mundo novo, gente, será construído por nós, por um trabalho diligente, diário, muitas vezes difícil, por nós mesmos, na construção do nosso mundo íntimo, né? Mas como? Auxiliando, renovando, amando, iluminando, instruindo, abençoando, tá certo? Somos livres por dentro de nós, na escolha de decisões e diretrizes, servos da disciplina no campo exterior de nossas realizações, sustentando a segurança que devemos à harmonia do próximo, lidadores do bem comum através de obrigações formadas em estruturas diversas para cada um de nós, e cultivadores da verdade, sob o compromisso de melhorar-nos em serviço constante. Esta aqui é a significação de alguém que quer ser chamado de um bom cristão, de um bom espírita, fazer essas coisas. E aí ele conclui: e acima de tudo, unidos, sempre assim venceremos. Por que unidos? Porque junto de nós tem uma pleiade de espíritos amigos, familiares ou familiares que nós não nos lembramos mais da nossa família espiritual, rezando, nos ajudando, empurrando a gente para frente, levantando, ajudando a gente a levantar quando a gente cai, né? Então, Deus está sempre, sempre, sempre nos amparando. De novo, isso é importante na mediunidade. Se queremos desenvolver a mediunidade com Jesus, esse é o caminho, o que está escrito nesta página aí. Somos livres para decidir, somos livres para fazer a escolha, nossas escolhas, né? Mas a colheita depois será obrigatória. Então, se nós plantarmos vento, vamos colher tempestade lá na frente. Ora, se a gente plantar fraternidade, caridade, bondade, nós vamos recolher também fraternidade, caridade e bondade. Assim é a lei de Deus. Tá bom? Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus. Na próxima semana nós voltamos. Não se esqueçam de deixar aí o seu like no nosso canal e fazer comentários também, fazer perguntas. A gente terá nós teremos o prazer de responder, né? E agradecer a vocês por estarem nos acompanhando aqui nesse estudo metódico do livro Mediunidade e Sintonia do nosso querido Emmanuel. Bom, beijo no coração, fiquem com Deus.